O Tiranossauro, o rei dos dinossauros. Seus segredos fossilizados foram finalmente desvendados. Ele tinha olhos de águia. Sentia o cheiro da presa a 5 quilômetros de distância. E seu corpo era uma arma biológica. Mas novas evidências revelam que o Tiranossauro era a presa de outra criatura. Quem caçava o caçador supremo? Eles foram os primeiros guerreiros da Terra, os predadores supremos. Novas descobertas e técnicas forenses descortinam a arte pré-histórica da guerra em Luta Jurássica, o caçador de tiranossauros. Vamos recuar a um passado distante, 65 milhões de anos atrás. A um tempo em que a Terra era jovem, selvagem e misteriosa. Um lugar de violentos cataclismos e dramáticas mudanças. Os supercontinentes de Eurásia e Gondwana se rompem, formando os territórios que o homem habitará milhões de anos no futuro. Na atual América do Norte, um oceano divide a massa de terra. Grandes deslocamentos das placas tectônicas dão origem às montanhas rochosas no oeste e aos montes Apalaches no leste. Vulcões entram em erupção com frequência. O mundo está um tumulto. Onde hoje é a Dakota do Sul, cinzas vulcânicas cobrem o solo. É a estação da seca. A temperatura se aproxima dos 40 graus. O alto nível de oxigênio permite que os dinossauros, a forma de vida dominante, cheguem a dimensões colossais. Entre esses gigantes está o maior predador da Terra, o Tiranossauro. E ele está prestes a travar uma batalha épica até a morte. Verão de 1998. Nas terras áridas do noroeste de Dakota do Sul, um grupo de paleontólogos amadores realizava uma escavação de rotina quando fizeram uma magnífica descoberta. Estavam diante de uma cena do crime pré-histórica. Eles logo conseguiram descobrir que os restos pertenciam a um jovem tiranossauro. Mas não se tratava apenas de um esqueleto comum. Muitos ossos haviam sido quebrados e estranhos dentes parecidos com lâminas cercavam o esqueleto. Mas não eram os dentes do jovem tiranossauro. Pertenciam a outro predador, não identificado. Como aquele tiranossauro morrera? Em 1998, perto da cidade de Belfort, em Dakota do Sul, encontraram restos de esqueletos de um dinossauro relativamente pequeno. No começo não sabiam o que era, mas começaram a surgir evidências de que era um jovem Tiranossauro Rex. O tiranossauro é um dinossauro raro e jovens eram quase inexistentes, então foi uma descoberta muito importante. Mas enquanto escavavam os restos, os pesquisadores observaram algo diferente. As costelas, os ossos das patas e várias vértebras mostravam sinais de ferimentos. O número de ossos quebrados era espantoso. O que acontecera lá? Outro predador teria matado aquele tiranossauro? Os ossos indicavam uma luta brutal. Os paleontólogos estariam diante de um campo de batalha? O Tiranossauro Rex era o maior dos predadores na época. Então, que animal poderia ter vencido e matado aquele jovem tiranossauro? No final do período Cretáceo, o T-Rex se destacava entre todos os dinossauros por ser o mais letal da Terra. Mas pesquisas recentes revelaram 3 características que faziam dele uma verdadeira máquina assassina. A primeira era sua visão. Em 2006, Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio,
fez uma tomografia da cavidade craniana do Tiranossauro Rex. Foi uma descoberta importante, pois agora sabemos que o T-Rex tinha uma aguçada visão binocular. Por meio da tomografia, nós podemos ter uma noção do tamanho relativo das partes do cérebro. A parte do cérebro associada à visão, os lobos ópticos, a parte do cérebro associada ao olfato ou a parte do cérebro que é associada à audição. Assim como as águias, o Tiranossauro Rex tinha visão binocular, que lhe possibilitava manter o foco num alvo móvel. Durante uma luta, conseguia manter o adversário em sua linha de visão. Sabemos que o Tiranossauro Rex tinha uma boa superposição do campo visual, ou seja, tinha uma visão binocular bastante extensa. Nós vemos que, de fato, o cérebro era estruturado de modo a processar todas essas informações visuais. A segunda característica era a força tremenda de suas mandíbulas. A força de sua mordida era de 1.300 quilos por centímetro quadrado, uma das mais fortes do reino animal. 2 vezes a de um grande tubarão branco. O que controlava os dentes e o estrago que causavam eram os músculos das mandíbulas. E o T-Rex tinha a parte posterior do crânio ampliada. Então tinha muita musculatura e o poder de cravar os dentes através de ossos. O inacreditável poder de suas mandíbulas o destacava de todos os outros dinossauros e de todos os outros animais. Sua terceira e mais perigosa vantagem eram seus incríveis e colossais dentes, incomparáveis aos de qualquer outra criatura antes ou depois. O T-Rex tinha de usar os dentes para esmagar ossos. Então não podia ter dentes estreitos como os dos outros dinossauros carnívoros. Precisava de dentes muito largos e extremamente destrutivos para tudo que mordesse. Eram dentes pulverizadores que penetravam a carne, esmigalhavam ossos e eram presos por raízes muito profundas. Não eram como os dentes de nenhum outro dinossauro. Veja os dentes de qualquer outro dinossauro, o alossauro, o ceratossauro e até os raptores. Você verá que os dentes são mais parecidos com lâminas e mais serrilhados na frente e atrás. Mas os dentes do Tiranossauro Rex parecem um prego de ferrovia. Mas esses dentes não eram capazes apenas de uma mordida demolidora. Sabemos hoje que podem ter estado entre as primeiras armas biológicas do mundo. Quando estudou este crânio, Whitmer viu relevos serrilhados nos dentes. Essas saliências eram muito semelhantes às de outro animal com mordida letal, o dragão de Komodo. Outro interessante atributo dos dentes do Tiranossauro Rex são as finas saliências serrilhadas que retinham pedaços de carne de refeições. E quando essa carne toda apodrecia, produzia muitas bactérias. Estamos falando aqui de uma péssima higiene bucal. Hoje nós temos animais como o dragão de Komodo, um lagarto gigantesco que tem a chamada mordida séptica. Quando morde algum animal, ele o infecta com as bactérias de sua boca. Era improvável que um animal atacasse um Tiranossauro Rex equipado com semelhantes armas, mesmo que ainda não fosse adulto. Então, quem enfrentou este T-Rex? Para responder esta pergunta, os paleontólogos precisavam de uma visão completa de como o T-Rex vivia e lutava. Primeiro passo: estudar seu ambiente. Os ambientes cretáceos dessa parte do mundo não são muito diferentes dos ambientes que ainda temos hoje. Quando vemos as plantas, o clima e tudo mais, podemos supor que vemos algo muito semelhante ao que temos hoje nos estados do Golfo, em termos de clima e tudo mais. Plantas fossilizadas encontradas perto do esqueleto revelaram que o jovem T-Rex vivia perto de coníferas, pinheiros e magnólias. Eles também descobriram cinzas pré-históricas que sugerem atividades vulcânicas regulares na região. Mas durante a investigação, os cientistas descobriram algo surpreendente nas proximidades: ossos de crocodilos e peixes pré-históricos.
Isso indica que o corpo do T-Rex foi levado por um rio durante uma enchente. Eram evidências de um planeta violento que podia mudar sem aviso. Depois de estudar seu ambiente, o segundo passo da investigação era estudar o comportamento do Tiranossauro Rex. Baseando-se em evidências encontradas nos ossos e no comportamento de animais modernos, os cientistas começaram a entender como esses animais caçavam, lutavam e criavam os filhotes. O Tiranossauro Rex era o agressor máximo. O Tiranossauro Rex não temia nada, inclusive sua maior presa, o Triceratops, que tinha chifres formidáveis e o folho para proteger o pescoço. Mas nenhum outro dinossauro sequer pensava em enfrentar o Tiranossauro Rex. Era uma questão de segurança, ele podia enfrentar qualquer animal, qualquer um. Quando o T-Rex dominava a presa, a cena era rápida e brutal. Era um animal capaz de morder e até mastigar um Volkswagen. Ele destruía tudo que encontrasse pela frente. O que o tiranossauro fazia era cravar os dentes, depois recuar e então puxar tudo para fora. Ossos, carne, entranhas, tudo que estivesse ali. Depois mastigava e engolia tudo. Quem entrava no caminho desse animal não durava muito. Embora fosse um predador poderoso e letal, o Tiranossauro Rex vivia e se deslocava em bandos, segundo acreditam os paleontólogos. Nas últimas décadas, escavações em 3 locais sugeriram que grandes predadores viviam em grupos ou bandos. Em Alberta, Canadá, foram encontrados muitos esqueletos de vários tamanhos de um grande canibal chamado Albertossauro. Em Utah, encontraram dezenas de alossauros que morreram no mesmo lugar na mesma hora. Mas a melhor evidência que reforça a ideia que o Tiranossauro Rex vivia em grupos estava em Montana. Os paleontólogos descobriram os restos de vários esqueletos que deviam ser de uma família de Tiranossauros Rex. Segundo os especialistas, viver em grupos familiares garantia a segurança dos filhotes. Eles nasciam muito pequenos e demoravam quase uma década para crescer e se defender sozinhos. Quando nascia, o T-Rex cabia num ovo do tamanho de uma bola de futebol. E aí passava os 10 anos seguintes relativamente pequeno, com menos de meia tonelada. O fato de o T-Rex andar em bandos influenciou a investigação. Os especialistas passaram a considerar uma teoria. Será que este jovem tiranossauro estava com um irmão quando foi atacado? E chegaram à conclusão que sim. Com base nos pássaros modernos, acho que o Rex tinha de 2 a 3 filhotes por vez. E esses filhotes eram deixados sozinhos quando os pais saíam para caçar. Quando cresciam mais, os filhotes podiam acompanhá-los. Mas até então eram deixados sozinhos, o que os tornava muito vulneráveis. Como os predadores modernos, os adultos marcavam o território com secreções glandulares. Esses odores tinham como fim afastar predadores e outros dinossauros. Também sabemos que o único animal que o T-Rex temia era um T-Rex maior. É possível que este jovem tiranossauro tenha sido morto por um membro da sua família? A forma dos dentes do Tiranossauro Rex é muito particular e por isso deixa marcas também muito particulares nos ossos. Se esse jovem espécime tivesse sido morto por outro Tiranossauro Rex, não teríamos dúvidas, pois pouco do esqueleto iria sobrar. E o que é mais importante, os